Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Dr. Flávio Jambo, sou médico pós-graduado em geriatria e medicina intensiva. E aqui nesse canal te ensino como cuidar da pessoa idosa da sua família sem adoecer e levando qualidades de vida para vocês dois. Se você chegou até aqui é porque você está buscando conhecimento. E esse é o principal ponto positivo, esse é o principal ponto que eu abordo nas consultas quando eu acabo de dar um diagnóstico de doença de Alzheimer ou demência de Alzheimer para o paciente, para o seu familiar. A educação em saúde para o cuidador e para o próprio paciente que tem o diagnóstico de doença de Alzheimer é fundamental para que ele possa tomar as medidas necessárias, ele possa ter conhecimento do que vai acontecer com ele e o próprio cuidador ou familiar, que é o mais comum que acompanha em consulta, possa entender o que vai acontecer no decorrer dos anos com o paciente querido, com o ente querido. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre os principais distúrbios do comportamento do paciente com doença de Alzheimer. O que é o transtorno de comportamento, o distúrbio de comportamento? É basicamente as alterações que a gente pode mais perceber, como agitação, como depressão, como perambulação, como delírios ou alucinação, apatia, ou seja, são todas as alterações do comportamento do paciente que tem a doença de Alzheimer. Então vamos primeiro passo para a gente entender como surgem essas alterações de comportamento é a gente entender como que surge o quadro da doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, ou seja, uma doença que infelizmente, depois que ela se inicia, ela tende a piorar com o passar do tempo. Essa doença se dá basicamente por destruição de algumas regiões muito específicas do cérebro. Regiões essas que são mais importantes para a memória recente. Lógico que também vai afetar outras regiões do cérebro, como aprendizagem, como memória recente ou memória mais prolongada, como orientação, linguagem, entre outras funções, outras gavetas que a gente costuma chamar da nossa cognição, do nosso cérebro. Então, com a destruição do tecido cerebral, mais especificamente em algumas regiões, os sintomas vão se tornando mais exuberantes, os sintomas vão ficando mais proeminentes. Então, toda a sintomatologia que inicialmente se dá, principalmente com perda de memória recente, com o passar do tempo, começa a gerar alterações do comportamento da pessoa que sofre de demência. Lembrando que o mais importante do tratamento desses distúrbios de comportamento no paciente com Alzheimer é sempre a modificação do ambiente, é a conscientização e a educação do cuidador que convive com esse idoso, que convive com esse paciente, para que ele possa evitar os principais gatilhos que possam iniciar esse quadro de alteração de comportamento. E a partir do momento que esse distúrbio de comportamento se torna mais evidente, que possa controlar ou minimizar. Então deve-se sempre entender o porquê que existe essa alteração de comportamento do paciente que tem a doença de Alzheimer e outros quadros demenciais também, mas o tema da aula de hoje é falar basicamente do Alzheimer. Quando a gente fala em tratamento da doença de Alzheimer, a gente pensa sempre em duas correntes. A primeira corrente é a corrente que a gente vai tentar frear ou diminuir a evolução dessa perda de célula nervosa, dessa morte cerebral. Então, são medicamentos que vão agir somente na diminuição da evolução da doença, do dano cerebral. Do outro lado, a gente pensa em iniciar tratamento, nas fases mais avançadas dos distúrbios de comportamento da pessoa idosa que começa na evolução da doença a apresentar. Então, vou falar agora do primeiro distúrbio de comportamento do paciente que tem Alzheimer, principalmente nas fases moderadas, que é a questão da agressividade. É uma questão que é muito difícil
para o cuidador, principalmente o cuidador primário e familiar, lidar com esse quadro de agressividade, porque muitas vezes está diante ali do seu pai, do seu marido, da sua esposa, e lida com uma pessoa com uma personalidade que às vezes era mais calma, mais tranquila, tendo surtos de agressividade, com mordidas, com socos, né, muitas vezes falando palavrões, sendo que na vida toda era uma pessoa às vezes recatada, uma pessoa muito educada. Então, o primeiro episódio de surto de agressividade para o cuidador é muito assustador. Geralmente, o principal gatilho para agressividade pode estar relacionado principalmente à frustração, a medo, pode estar relacionado à dor, pode estar relacionado a alguma desorientação aguda por mudança do ambiente ou até mudança de cuidador. Então é sempre importante manter uma rotina bem estabelecida para evitar com que haja essas mudanças, principalmente de ambiente, que possa aumentar ou mesmo servir de gatilho para um quadro de agressividade. Quando o idoso está diante de um surto de agressividade, a gente tem que evitar a situação mais combativa, né? Por exemplo, se ele dá um soco, se ele dá uma mordida, você obviamente não vai revidar, nem com o soco, nem com a mordida. Você vai apenas ter uma atitude de defesa, né? Se proteger, tentar acalmar, tentar entender o que propiciou esse gatilho e não fornecer nenhuma contrariedade, não fornecer nenhum estímulo para que ele possa aumentar esse quadro de agressividade. Nesse momento, a comunicação é muito importante, é fundamental que seja falado de uma maneira mais pausada, de uma maneira olhando nos olhos, uma maneira com um tom de voz mais alto e um tom de voz mais imponente, algumas vezes, para que ele seja ouvido, né, que ele realmente tenha a compreensão dessa comunicação. Então, sempre gesticulando, usando das maneiras, né, de linguagem não verbal, ajuda também bastante para que ele compreenda que o motivo do surto de agressividade já está controlado. Nos casos de agressividade, por muitas vezes, sem que se identifique nenhum gatilho específico, pode ser necessário entrar com medicamento. Então deve ser passado para o geriatra que o acompanha, essas situações mais frequentes de agressividade, para que aí então, depois de tentar identificar as causas de gatilho que possa ter gerado essa agressividade, depois de descartá-las, aí se não tiver sucesso, aí deve-se sim iniciar tratamento com medicamento. Então, esses são os medicamentos que a gente vai fazer para controlar o distúrbio de comportamento. Outro distúrbio de comportamento muito comum é a ansiedade. A ansiedade algumas vezes pode, na maioria das vezes, estar presente junto com a agressividade, né? Mas às vezes a ansiedade a gente consegue identificar no idoso que começa a se levantar, começa a se movimentar, começa a querer sair de casa, começa a andar de um lado para o outro, que é o que a gente chama de perambulação. Então esse comportamento de ansiedade a gente também deve tentar identificar algum gatilho que possa estar gerando essa ansiedade, como insegurança, também frustração, medo, fome, sede é muito comum, até mesmo desidratação. O idoso não se lembra mais que quando ele está sentindo a sensação de sede, está relacionado a ele pedir ou ir até a cozinha, até a geladeira para buscar água. Então ele começa a ter um comportamento mais ansioso. Então cabe ao cuidador identificar algum gatilho que possa estar gerando esse quadro de ansiedade mais aguda, mas num momento específico. Lembrando que mudança no ambiente, ruídos mais altos, muitas pessoas na casa, ambientes muito movimentados, podem fazer com que o idoso tenha algum quadro mais agudo de ansiedade. Esse quadro de ansiedade é muito comum, principalmente em festas de final de ano, né, na qual
recebe algumas visitas, a casa muitas vezes ficam com mais pessoas, mais parentes, e o idoso com essa insegurança começa a desenvolver quadros de ansiedade, por muitas vezes não estar entendendo muito bem essa movimentação diferente no ambiente domiciliar. É sempre importante para o cuidador identificar inicialmente quando ele vai começar a ficar ansioso. Pode, no dia a dia, começar a perceber. Quando começa a olhar muito para os lados, por exemplo, quando começa a fazer alguns movimentos que a gente chama de estereotipado com a mão, né? Por exemplo, bater na mesa, começar a movimentar os pés, movimentar as extremidades, querer sair de casa, se levantar, pode ser já o início de um quadro, de um surto de ansiedade. Então, começou a identificar, já tem que identificar os fatores gatilho, retirar esses fatores, para que não evolua esse quadro para um surto de mais intensidade. Algumas situações podem ajudar muito, como, por exemplo, musicoterapia, né? Então, músicas mais agradáveis, num volume não muito alto, músicas principalmente de um passado do paciente, que ele possa ter boas memórias do passado, porque a gente sabe que no Alzheimer a memória recente é que fica mais comprometida. Então a música pode muitas vezes acalmar. Música clássica geralmente tem essa característica. Geralmente músicas clássicas mais suaves. Lembrando também que se essa agitação, essa ansiedade começar a se tornar recorrente, começar a prejudicar a qualidade de vida do próprio idoso e dos cuidadores, da rotina da família, deve-se entrar com medicação também. Então deve-se avisar ao médico geriatra que o acompanha, ao neurologista ou mesmo ao clínico geral que faz o acompanhamento para que se inicie um tratamento para essa ansiedade. Outro distúrbio comportamental muito frequente, que também prejudica muito a qualidade de vida, principalmente do cuidador e do relacionamento do idoso com as demais pessoas da casa, principalmente com os cuidadores, é a questão dos delírios e das alucinações. A gente tem que saber diferenciar o que é delírio e o que é alucinação. Eu costumo explicar basicamente que a alucinação é quando o idoso, quando o paciente doente vê coisas, relata que está vendo coisas ou ouvindo coisas. Quando ele relata que está vendo coisas, a gente chama de alucinação visual. Quando ele relata que está ouvindo coisas, ouvindo vozes, ouvindo músicas que não existem, a gente costuma chamar de alucinação auditiva. Enquanto que o delírio geralmente é relacionado a ideias. Então são delírios de roubo, por exemplo, que é muito comum ele achar que pessoas estão entrando na casa durante a noite, estão roubando os pertences do próprio paciente, já que muitas vezes ele esconde, ele guarda no local e não se lembra mais. Então ele começa a confabular, começa a criar essas ideias, esse delírio mesmo de roubo. Delírios de ciúme é muito comum, delírio de traição. Então é o cônjuge que começa a ter muito ciúme da esposa e a esposa do marido, sempre achando que tem um amante, que está sendo traído. Então isso é extremamente comum também. Então são os delírios mais comuns, são esses delírios de ideações. Os delírios podem também estar associados com alucinações. Ele pode estar vendo coisas e dentre essas visões também criar algumas histórias, até histórias aí sobrenaturais, de extraterrestres, ou seja, são ideações, são delírios associados com alucinações. Então deve-se entender, é passageiro também esse quadro, deve-se identificar algum gatilho que possa estar predispondo. A gente tem que saber separar o delírio do delirium, que o delirium que é uma condição também que cursa com confusão mental, mas é um quadro mais agudo, que pode estar relacionado com gatilhos infecciosos, gatilhos de constipação intestinal, de desidratação, até mesmo alguns medicamentos podem produzir delírio. Então, diante de um primeiro quadro confusional agudo associado à alucinação e delírio, é sempre importante ter uma avaliação médica, uma avaliação do clínico ou do geriatra.
Os delírios no doente com Alzheimer promovem muitos conflitos, principalmente com relação a cuidadores e com relação ao convívio familiar. Até porque muitas vezes o cuidador e o familiar não entendem que o comprometimento da doença pode fazer com que existam essas ideias na cabeça do idoso que ele possa acreditar como sendo verdade. Então, a principal recomendação é jamais bater de frente com o idoso diante de um quadro de delírio. Então, o ideal é sempre mudar de assunto, né? Sempre desviar o foco, desviar a atenção e não falar que isso não existe, não bater de frente, que isso vai gerar, além da ansiedade, que é um outro distúrbio de comportamento, vai gerar a agressividade, que é um outro distúrbio de comportamento também. Então, deve-se sempre acalmar, né, muitas vezes, e tentar identificar se está com sede, se está com fome, se está com alguma dor, né, o intestino se está muitos dias sem funcionar, identificar alguma causa mais específica que possa estar sendo um fator gerador desse quadro de delírio. Quando começa a atrapalhar o convívio familiar e o convívio do próprio paciente, aí e colocar, né, o idoso em risco, muitas vezes a gente precisa entrar com algum antipsicótico, entrar com algum medicamento mais específico para tentar tirar essas ideações, esse delírio, essas alucinações do dia a dia do idoso e da família na qual convive com ele. Outro distúrbio comportamental pode estar relacionado ao isolamento social, o retraimento social, que a gente deve também diferenciar de um quadro de depressão. Então, o isolamento social é quando o idoso não quer mais sair de casa, né? Muitas vezes até pela própria condição da doença, ele deixa de ter prazer em coisas que ele tinha anteriormente. Muitas vezes isso pode gerar um impacto muito grande na qualidade de vida do próprio idoso. Então, a recomendação principal é que a gente respeite também quando o idoso não quer ou ele não se sinta à vontade em sair de casa, em receber alguém, em ter alguma atividade social, né? Desde que, claro, ele não fique, esse isolamento social não se torne patológico, ele deixe de cortar relações com outras pessoas. Então, um certo afastamento, uma certa alteração de comportamento do idoso também a gente deve aceitar muitas vezes e deve encarar como um quadro da evolução natural da demência de Alzheimer. A desorientação no tempo e a desorientação no espaço com relação a lugares, né, ele não se identificar como se estivesse na casa dele, não saber onde se encontra, que a gente chama de desorientação no espaço, não saber o ano, não saber o dia, não saber as datas comemorativas, por exemplo, que a gente chama de desorientação no tempo, também é um transtorno que muitas vezes pode ser evitado por conta de gerar gatilhos de ansiedade no idoso. Ele não saber onde está, ele se perder, muitas vezes até mesmo se perder o caminho do banheiro, né? Então ele vai estar com vontade de urinar, ele não se lembra onde fica o banheiro, né? E muitas vezes pode até urinar no guarda-roupa, urinar no armário de cozinha, né? no roupeiro de corredor. Então isso acontece até com uma certa frequência. Então, para minimizar esses transtornos da orientação, a gente sempre costuma sinalizar a casa, sinalizar o banheiro, né? Muitas vezes algumas placas até, né? Ou escritas na casa ajuda bastante a sinalizar, ele saber onde é a cozinha, onde é o banheiro, onde é a sala, onde é o quarto dele, né? Se caso ele mude de casa ou fique alguns dias na casa de um filho, por exemplo, é sempre importante levar algum objeto pessoal para que ele tenha essa orientação do espaço e não se sinta tão confuso, né? E com relação à orientação do tempo, a gente sempre recomenda o uso de relógio. Então, até mesmo nas UTIs, nos hospitais, o uso de relógio é muito importante para que ele sempre saiba quando é dia, quando é noite e principalmente os horários do dia, né? Caso essa desorientação no tempo fique muito importante, gerar angústia de ficar perguntando toda hora, que horas, que dia é hoje,
em vez de gerar essa angústia, essas perguntas, é muito mais interessante a gente determinar os períodos do dia, por exemplo, com a rotina, né? Por exemplo, a hora da fisioterapia, a hora do passeio, né? Ou mesmo a hora da alimentação. Então agora é hora de almoçar, né? Ele vai entender que aquela hora ali deve ser por volta de meio-dia. Agora é hora de jantar, ele vai entender que está à noite, não está de manhã, por exemplo, não está de madrugada. Então sempre tentar também chamar o idoso para a orientação do tempo, orientando com relação às atividades que são realizadas no dia. Então nós falamos nesse vídeo sobre os principais transtornos de comportamento que podem se apresentar no idoso com Alzheimer. Então são os comportamentos que nós falamos, como agressividade, como depressão, como isolamento social, como ansiedade, desorientação no tempo, desorientação no espaço. Aprendemos também que sempre as medidas não farmacológicas são as medidas de escolha, ou seja, nós só entramos com medicações quando realmente se esgotam a possibilidade de mudança de ambiente, de mudança de rotina, mudança da abordagem do cuidador para com o paciente. Aprendemos também que a evolução da doença de Alzheimer ela é progressiva, então ela vai cada vez mais tendo uma piora. Aprendemos que ela vai comprometer algumas regiões específicas do cérebro, que são responsáveis pela memória recente, pela orientação, pela aprendizagem, e que o nosso conhecimento e a nossa educação sobre a doença é muito importante para que se ofereça mais qualidade de vida para o idoso doente e que para você possa entender como lidar com esses quadros de comportamento. Então esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Continuem buscando conhecimento, continuem aprendendo cada vez mais. Você que lida com o idoso, que cuida de um familiar idoso, sempre busque conhecimento de qualidade, né? Tem muita coisa na internet, muita coisa, às vezes até de conteúdo duvidoso, mas sempre busque informações de qualidade para que você possa continuar, né, nessa jornada, nesse cuidado, e para você que é idoso, que possa realmente buscar esse conhecimento para envelhecer com mais qualidade de vida. Então, se esse vídeo foi útil, já curte, já compartilha com pessoas que também possam estar passando por problemas como esse. Já ativa o sininho para que sempre que houver alguma atualização, você já possa ser prontamente avisado. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal para sempre ter informações de qualidade, tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar hoje para vocês e até o próximo vídeo.